Seja bem-vindo a Salmos para uma Quarentena. Deste tempo de pandemia, nós meditando no livro de Salmos todos os dias. E hoje vamos voltar ao Salmo 119. Já estamos bastante adiantados, quase terminando esta nossa caminhada. Salmo 119, estamos a vê-lo parte a parte, pela sua divisão acróstica. Hoje vamos ler os versículos 121 a 128. Correspondem no original hebraico à letra do seu alfabeto, a letra Ayin. E a mensagem central que poderíamos tirar deste pedacinho do Salmo é a ira correta, a ira certa, a ira voltada para o lugar correto, que é a ira contra o pecado, contra o mal, que não é uma ira egoísta ou individualista, mas é uma ira correta de acordo com a palavra do Senhor. Vejamos então, Salmo 119, verso 121 até ao 128, diz assim: Tenho praticado juízo e justiça, não me entregues aos meus opressores. Sê fiador do teu servo para o bem, não permitas que os soberbos me oprimam. Desfalecem-me os olhos à espera da tua salvação e da promessa da tua justiça. Trata o teu servo segundo a tua misericórdia e ensina-me os teus decretos. Sou teu servo. Dá-me entendimento para que eu conheça os teus testemunhos. Já é tempo, Senhor, para intervires, pois a tua lei está sendo violada. Amo os teus mandamentos mais do que o ouro refinado. Por isso tenho por em tudo os retos, os teus preceitos todos, e aborreço todo o caminho de falsidade. O salmista defende aqui a sua vida no sentido de consciência, ou seja, no dia a dia ele tem a noção de que é um pecador, de que falha, mas ele também tem a noção de que conscientemente ele tem procurado viver de acordo com a palavra do Senhor. Ou seja, ele não tem abrigado na sua vida pecado consciente. Por isso ele pode dizer que de alguma forma ele tem vivido de acordo com a justiça de Deus. Se nós sentássemos com o salmista e perguntássemos a ele se ele tinha a convicção de que a sua vida era perfeita, tenho quase certeza absoluta que ele diria que não, que claro que ele sabia que não. Mas no que diz respeito à sua percepção, ou seja, ele não deixava de se avaliar, de olhar para a sua própria vida e conscientemente e sinceramente ele podia dizer que ele estava a procurar viver aquilo que era a vontade do Senhor de acordo com aquilo que ele via na lei. Mas ele estava cercado por gente que vivia de forma contrária. A ideia repetida tantas vezes na palavra do Senhor que nós estamos cercados de pessoas que não cooperam connosco ou não pensam como nós, porque no fundo somos estrangeiros aqui na Terra. A Bíblia usa muitas vezes a imagem do peregrino, não é? E os peregrinos precisam de proteção. Na história do cristianismo, por exemplo, surgiram verdadeiras instituições, como por exemplo os famosos guerreiros templários, que foram criados inicialmente como uma força militar religiosa para proteger os peregrinos que iam para Jerusalém, porque eles passavam por terras onde estavam cercados de inimigos. A ideia aqui é a ideia de que o Senhor será o nosso protetor. Ele vai estar à nossa volta nesta nossa peregrinação por uma terra que nos é estranha. Daí ele usa uma imagem interessante no verso 122, que no fundo a palavra usada aqui pode ser diferente, mas a mensagem não é ser meu fiador. A ideia do fiador é a mesma ideia do redentor ou do remidor. Quando alguém ficava em dívida, quando alguém ficava em grande dificuldade e não tinha recursos para sair da sua situação, precisava de um remidor, de um redentor, de um fiador, de alguém que fosse lá e assumisse a dívida desta pessoa. Ora, na instância final, nós podemos dizer que esta é a grande mensagem de toda a Bíblia. Nós estávamos em dívida profunda para com Deus. A dívida que tínhamos para com o Senhor era impossível de ser paga, porque nós não conseguiríamos nunca pagá-la. E então o Senhor Jesus veio ser o nosso Redentor. Ele veio pagar a nossa dívida. Ele veio morrer no nosso lugar e desta forma Ele tornou-se o nosso fiador. E esta é uma imagem bela, é uma imagem que encontramos em toda a palavra de Deus e que aqui o salmista usa novamente. Recordamos que ele vive momentos de dificuldade, ele repete novamente aqui algum senso de ansiedade e talvez até de depressão que nós já encontramos em outras partes deste salmo e lembra, verso 124, que a base para a ação de Deus na sua vida, apesar de tudo, não é a sua justiça. E aqui o contraponto, não é? Se no versículo 121 ele refere que conscientemente sabe que não tem
pecado de forma, não é, vulgar contra Deus, ele não tem ido de forma propositada contra a lei do Senhor. Por outro lado, verso 124, ele tem consciência que isto não é suficiente. Ele precisa da misericórdia de Deus. Quando nós andamos com o Senhor, e quanto mais nós o conhecemos e nos aproximamos, mais nós percebemos que é da graça que precisamos. Nunca vamos poder chegar à presença do Senhor pelos nossos méritos. Nunca vamos poder pedir a ação de Deus nas nossas vidas pelos nossos merecimentos. Mesmo que nós trabalhemos muito para Deus. Aqueles que têm sido servos muito fiéis, aqueles que têm sido grandes, dedicados à obra, como o apóstolo Paulo, vão dizer: sou o maior dos pecadores. Porque esta é a verdade. A proximidade com Deus no caminho da santidade leva-nos a perceber o quanto estamos longe, o quanto precisamos melhorar. E vamos crescendo em sensibilidade para com o pecado que vem na mente, que vem com um pensamento, que vem com uma ideia, e nós percebemos o quanto a nossa natureza ainda está manchada e nós precisamos da ação de Deus, mas dependemos sempre da sua misericórdia para que Ele possa fazer isto. Certo? Verso 125, ele reafirma a sua disponibilidade, não é? O seu serviço. Eu sou o teu servo, ou seja, ele repete: eu tenho consciência de quem sou. Que diferença faz quando nós, no dia a dia, lembramos que nós somos servos do Senhor. Independentemente do que fazemos, aqueles que ainda estão em trabalho ativo e que temos um patrão humano a quem devemos agradar e a quem devemos servir de forma honesta, mas sem esquecer que, em última instância, somos servos do Senhor. E o termos esta consciência fará de nós melhores profissionais, melhores serviçais em qualquer atividade em que nós estejamos. Mas aqui, digamos, uma das grandes mensagens deste pedacinho está aqui nesta parte final. A sua ansiedade, digamos, a sua impaciência, no verso 126, não é egoísta ou pessoal. Ele não está pedindo ao Senhor: Senhor, atua logo, porque eu estou em grande ansiedade. Ele diz isto em outros salmos, em outras partes, mas aqui ele diz: já é tempo, Senhor, de intervires. Porquê? Porque a tua lei está sendo violada. Aqui nós vemos a ira correta. A ira humana é normalmente uma ira errada, porque é uma ira egoísta, é uma ira voltada e centrada no próprio homem. A nossa impaciência tem a ver com a nossa noção de importância, e aqui não tem nada a ver com isto. A ira que ele tem aqui, a ira que o salmista aqui sente, não é? Esta ansiedade que ele tem é porque a lei de Deus está a ser quebrada, é porque o pecado está a predominar. Ele diz: Senhor, não dá mais para esperar, Senhor. O mundo está cheio de maldade, a tua lei está a ser quebrada, a injustiça está a dominar, é tempo de tu agires. Esta é a forma correta, digamos, da ira. É a ira voltada contra o mal. É a ira voltada contra aquilo que está a impedir a glória do Senhor. E esta é a ira certa que nós devemos aprender a mostrar. Voltando ao seu foco na palavra do Senhor, ele usa novamente a metáfora do ouro para acrescentar um bocadinho. Ele fala não só ouro bruto, mas ouro refinado, não é? Que já não tem nenhuma escória, é mesmo o ouro melhor. Este é o ouro. E este ouro ele identifica com a palavra do Senhor, e ele termina dando esta ideia, que depois nós podemos dizer vai ser usada nas parábolas de Jesus para falar do tesouro valioso, não é? Da pérola de valor incomparável. Que a pessoa foi lá e vendeu tudo o que tinha para poder adquirir aquela pérola. Vendeu tudo o que tinha para adquirir aquele campo, porque naquele campo havia um tesouro que era inigualável. E esta é a ideia que o salmista transmite. A palavra do Senhor é este tesouro para as nossas vidas. Porque ela nos ajuda a vencer as adversidades, ela nos ajuda a focar de forma certa, fugindo daquilo que é o erro e focando a nossa ira naquilo que deve ser focada, que é a maldade, que é o pecado, que é a injustiça. Na nossa natureza, tantas vezes tentados a vivermos de forma egoísta, que o Senhor nos ajuda através da sua palavra a termos o foco certo, o foco na palavra, o foco na glória do Senhor.